Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade no que o pessoal tá falando sobre os métodos de esterilização, eu vou falar um pouco sobre a esterilização por um agente químico que é o chamado peróxido de hidrogênio. A princípio, a gente destaca aí a diferença do nome comercial e também no nome adotado nas indústrias farmacêuticas, que é a água oxigenada. Bem simples, é algo aí que a gente utiliza muito, principalmente na nossa infância, quando a gente acaba se machucando, tá? Importante a gente destacar alguns pontos sobre o peróxido de hidrogênio, conhecido aí também como água oxigenada, é que ele é um dos oxidantes mais versáteis que temos no mundo, tá? Depois eu vou mostrar um pouco sobre a aplicação dele, onde eu posso ser aplicado, para ele ser considerado versátil, tá? Ele é altamente reativo, tá? Olhando aí na tabela periódica, a gente tá falando que ele só perde pro flúor, que é altamente reativo também, tá? Além do hidrogênio ser um metabólito natural, então eu acabo tendo um pouco mais, sendo um pouco menos agressivo em relação a outros produtos químicos que eu não tenho como metabólito natural, tá? Bom, a gente tem aí a primeira comercialização do H2O2 na data de 1800, tá? Falando um pouco sobre a estrutura química, né? A gente tem aí dois hidrogênios, duas moléculas de oxigênio, e no plano espacial eu tenho um hidrogênio um pouco mais à nossa frente e o outro hidrogênio para trás, tá? Acho que no vídeo é um pouco difícil de explicar, mas qualquer coisa a Samara aí pode dar uma ajuda explicando sobre esse detalhe, tá? Bom, eu posso utilizar o peróxido de hidrogênio tanto na indústria de alimentos, como na indústria de medicamentos, como no monitoramento de processos, como parte do processo, como no caso, por exemplo, de branqueamento de alguns produtos, de alguns itens, eu utilizo também o peróxido de hidrogênio, tá? Tô tornando sim aí um item muito versátil no mundo, né, digamos assim. Bom, e como é que eu determino a presença da água oxigenada, tá? Se a pessoa falar, eu te vendi 2%, 3%, a gente determina através de alguns métodos, como seja por volumetria, por espectrofotometria, fluorimetria, quimiluminescência, cromatografia e os métodos eletroquímicos. Então é um item aí que facilmente vamos lá, para eu determinar a pureza ali, fácil de identificar se é falso ou não, né? Digamos assim. Bom, eu tirei um pouco, um print aí de das FISP de um peróxido de hidrogênio a 50%, e é importante a gente destacar aqui algumas qualidades, né, desse produto. Que ele pode provocar incêndio ou explosão, que ele é muito comburente, ele é nocivo se ingerido, ele pode ser nocivo em contato com a pele, ele provoca queimadura, ele pode provocar irritação das vias respiratórias e é suspeito de provocar câncer também, além de ser nocivo para organismos aquáticos, tá? Lembrando que o peróxido de hidrogênio que eu estou informando para vocês aqui é na concentração de 50%, tá? Bom, na propriedade física química dele, ele é um líquido incolor. A gente pode utilizar também, como ele é um pouquinho mais pastoso na indústria, no supermercado para descoloração, ele é um pouco mais esbranquiçado, tá? Ele na concentração de 50% líquido, né? Ele tá falando aí de um produto inodoro e o pH dele é bem ácido, tô falando de 3,5, tá? Bom, como eu já falei, a gente tá falando aí sobre água oxigenada e pode ser encontrado em diferentes apresentações, né? A gente tem água oxigenada volume 20, volume 40, volume 10, volume 100. A gente pode encontrar esse 50% que eu estou mostrando para vocês agora é em relação a esse de 5 litros aqui, geralmente utilizado em indústria, que utiliza um pouco mais em quantidade, tá? E aí você deve estar se perguntando como que eu considero a concentração dessa água oxigenada, tá? Que geralmente é vendida por volumes. E esse volumes eu posso comprar, acaba tendo confusão, né? Porque, por exemplo, como é que um vidro de 100 ml eu tenho 100 volumes, tá? Mas basicamente
é o tanto de oxigênio molecular que ele libera a partir de uma reação, tá? Então a gente está falando aí de uma água oxigenada 3%, eu tenho 10 volumes, ou seja, cada 1 ml de água oxigenada, quando se decompondo, ele irá produzir 10 ml de oxigênio molecular. Logo, então, se eu estou falando de uma água oxigenada concentração não, de volume 20, eu estou falando que a cada 1 ml de água oxigenada, na hora que se decompor, eu vou produzir 20 ml de oxigênio molecular, tá? Bom, e como que esse peróxido de hidrogênio age, tá? Ele age diretamente na molécula de DNA e RNA no fosfolipídio, através da oxidação que é causada por radicais livres, tá? Que impede a reprodução dessas bactérias, vírus, fungos e esses contaminantes, certo? Bom, a gente acabou de falar que ele age nos radicais livres, tá? E basicamente a gente sabe que os radicais livres são moléculas produzidas pelo nosso próprio corpo em que possui menos um elétron ou mais de um elétron. Então acaba se tornando uma molécula muito reagente, tá? Então ela fica procurando outra molécula ali para poder sempre ficar mais estável. Fundamentos aí de bioquímica a gente já estudou, acho que na Bioquímica 1, tá? Então basicamente, através dos radicais livres, eu pego uma molécula de água oxigenada que é altamente reativo com os radicais livres do micro-organismo que eu quero combater, né? Seja fungos, bactérias ou vírus. E põe esses dois para reagir, né? E, enfim, bomba, explode todo mundo. Pessoal, acho que é isso, tá? A Samara vai dar continuidade aí sobre o método de utilização e esterilização, utilizando aí um peróxido de hidrogênio a 2%, tá? Obrigado, pessoal. Até mais.